Muito bem! Estamos aqui para mais uma dissecção metálica e hoje em ritmo death metal, com um pouco de gothic metal, death arrastado e uma banda brasileira, uma das pioneiras nesse estilo, né? Banda de Osasco, São Paulo. De quem eu estou falando? Qual é a banda? Se você falou que a banda é o Pentacrostic, você acertou. Então, Pentacrostic aqui com seu primeiro disco, The Panteers, originalmente de 92. Mas nós vamos dissecar aqui o relançamento de 2014, que veio com algumas faixas a mais, né, de uma demotape, da primeira demotape dos caras. Então, primeira coisa assim, é uma das bandas pioneiras nesse estilo, né, desse death mais arrastado, uma pegada até um certo pouco assim de gothic, eu acho que menos gothic, né, mais death mesmo, mais arrastado, né, um pouco climático assim. É uma banda bem interessante, né, nos primórdios aqui, como eu falei, uma das pioneiras, se não a pioneira, né, no estilo aqui no Brasil. Então a capa aqui muito legal, né? A gente vai contar a história da capa depois, mas uma capa bem legal, bem interessante. E aqui então tem este lançamento. Foi uma edição limitada a 1000 cópias numeradas, tá? Pela Old Pride Records, que contém as 10 faixas originais lá do lançamento em vinil ainda, né? Mais 4 faixas, né, do Agony of Gods, né, a primeira demotape da banda. Tá? Então aí estão as faixas, né, a listagem das faixas, aí a contracapa, e os 4 integrantes originais, né, o Marcelo Sanctum, baixista e vocalista, o Marcelo Necron nas guitarras, né, o Gilbert Flagellum nas guitarras e o Alan Ramon na bateria. Interessante que a gente tem aí 3 caras que depois foram formar o Mythological Cold Towers, também é uma banda aí sim um pouco mais gothic do que death metal, né? Mas ainda nessa faixa meio de arrastada, um doom death metal, vamos chamar assim, né? Acho que a gente pode colocar mais ou menos nesse padrão, né? Não tanto gothic, mas um doom death, ou um death doom, né? Seria a melhor definição aí para o Pentacrostic. E depois, né, o Mythological Cold Towers, aí sim mais um doom do que death. Mas enfim, as duas coisas coladas, as duas coisas mescladas. E vamos então mostrar aqui, né, um pouquinho sobre esse álbum, né, falando aí de cada uma das faixas. Então vamos comentar aqui as primeiras 5 faixas. A primeira é Emanation of Grave, que na verdade é só uma entradinha, né, aquela intro inicial, né? Som arrastado, tem uma urrada ali, um guturalzinho, né? E aí sim a primeira faixa de verdade, Splendorous Adornment, né? Vai numa linha mais rápida até, né? Nem tanto doom, assim, acho que um trash, né? Mas com paradinhas, vamos dizer assim, né? Mas essa faixa é rápida, ela tem algumas variações de andamento, né? Mas dá para perceber assim que os músicos estavam ainda começando, estavam engatinhando, mas tinham muita empolgação, né? E o terço final dessa música, ele é naquela pegada um pouco mais tétrica, assim, arrastadona. Então você vê que tem bastante variação, é uma faixa boa para quem gosta desse tipo de som, né? Aquele som pesado, com vocais assim, né, guturais, e arrastada, mas também é veloz, né? Então a gente vai ver bastante influência aqui de Celtic Frost e Possessed, né, para os caras, mas com bastante personalidade, né? A terceira já é uma faixa um pouco mais longa, quase 7 minutos, tá? Welcome to the Suffering. Já não tem aquela velocidade absurda, né? Mas nem uma rotação totalmente lenta, né? O grupo vai ajustando ali um meio termo entre os riffs de thrash e death e os vocais mais death, né? Muito bem trabalhado assim. O som da bateria que eu achei que não tá tão bem desenvolvido ainda, né? Pro que o estilo exige muito do baterista esse tipo de estilo, tá? E os solos ainda um pouquinho toscos, né?
mas pelo menos tem solo, né? Eu achei muito longa assim pro meu gosto, para esse estilo de música, né? Enfim, é uma faixa que poderia ser melhor lapidada, né? Mas estamos lembrando que os caras estão no começo da carreira, né? A próxima, Lost in the Void, né? Já é um death assim clássico, né? Onde você começa a ver algumas coisas, pontos fortes, pontos fracos da banda, né? Mas é uma música mais tradicional, né? de death metal, sem muitas invenções, sem muitas variações, uma coisa que segue uma linha mais comum do estilo, né? A quinta faixa, The Abstract Limits of the Unknown, né? Vai na mesma pegada da faixa anterior, tem umas guitarras bem legais, né? E tem variações. Essa aqui começa a ter um pouco mais de variação, né? Sem grandes novidades, mas eu diria que ela é um patamar, um degrau melhor que a Lost in the Void, né? Mas ainda assim, um som mais tradicional, é uma boa faixa, né? Vamos seguindo em frente para a parte final do disco original, né? Então, as últimas 5 faixas, né, do LP, vamos chamar assim. A gente tem talvez a melhor música desse disco, Contemplation of Agony, Your Home. Né? Ela é curta, né, 3 minutos e 20, mas ela é muito intensa e cativante, tem muita criatividade aqui, né? Então, para mim, é o destaque do disco. Achei a melhor faixa de todas, assim, é uma faixa bem com muita personalidade, né? Você não consegue falar assim, ah, não, parece tal coisa. Não, não, é pentacróstica aqui, né? Então achei bem legal essa faixa, fica o meu destaque, né, para essa faixa. A seguinte, Perpetual Darkness, aqui lembra alguma coisa de Possessed, com sarcófago, né? Tem umas guitarras bem colocadinhas, mas o solo ainda é carente de técnica, né? O que talvez normal para a época, né? Então é uma faixa boa, né? Mas ainda faltando algumas coisinhas, né? Então tá ainda devendo um pouquinho nessa faixa. A próxima, Words in Corrosion, né? É uma faixa, uma pegada bem trash, assim, guitarras bem trash metal mesmo. Os vocais também ali no limite, né? No trash death, mas claro, um pouco mais para death, né? Mas o que eu não gostei aqui foi a vocalização mesmo, que parece que o vocal tá cantando com aquela soluçada. Sabe assim, a paradinha, né? O cantar de paradinha, o cantar soluço, como eu chamo, né? A música toda, sem muita criatividade, né? na vocalização. Então, uma música legal, instrumental, só que os vocais poderiam ter um pouco mais de variação, né? A penúltima, Disease Souls, uma faixa também bem intensa, né? Bem death metal tradicional mesmo, e aqui tem alguns vacilos na guitarra. Enquanto o vocal é legal, a guitarra dá umas vaciladinhas, né? Nada assim que estrague a música, mas que a gente percebe que poderia ter, né, um final um pouco melhor, né? E o disco fecha com The Pain Tears, né? Que vai finalizar o disco com aquele instrumental que encaixa ali, né, junto com a da abertura. E aí, qual é o escopo aqui, né, do álbum? Né? A gente tem ainda mais 4 faixas retiradas, né, da demo, né, da primeira demo deles. E a gente vai comentar também essas 4 faixas. Né? Então tem a intro, né, aquela intro climática, meio macabra, né, 1 minutinho e 3. Aí depois a gente tem Some Enigmatic Faces Reflected in the Mirror, né? Uma boa faixa, né, arrastada, bastante técnica e ótima qualidade para uma demo, né? Uma faixa assim que, nossa, né, é muito boa para uma demo tape, se você imaginar, né, que essa aqui seria a primeira música que apareceu, apresentar os caras. Então achei bem legal, talvez tenha sido remasterizada, né, reconstruída aí para esse lançamento, mas gostei mesmo, uma faixa boa, né? Mas a melhor é a seguinte, The Resting of the Mists on the Cold Lake, né? Não sei se o Cold Lake é uma homenagem ou não, mas tem bastante Celtic Frost nessa música, né? Tem um clima dramático, assim, aquelas influências que o Celtic Frost, ou Celtic Frost, como alguns falam, né? Sempre fez, principalmente no álbum Into the Pandemonium, né? E olha, tem até um momentinho dela mais acelerado, assim, ela Possessed, mas é uma faixa muito legal. Ainda bem que estava nesse relançamento, ainda bem que eles colocaram,
Inclusive tem até uma outra versão que eles fazem um cover do Vulcano, né? Mas eu não tenho essa versão. Mas olha, essa faixa foi muito bom eles terem relançado essa demo tape, porque é uma faixa que valia a pena mesmo a gente conhecer. Normalmente essas faixas bônus são apenas como, né, complemento, curiosidade, mas aqui sim fez toda a diferença, na minha opinião, né, ter essa faixa aqui. E fecha com Agony of Gods, né, que é uma instrumental, tem a intro para começar, essa aqui é uma instrumental para fechar, né, naquele clima mais pesado. E antes de eu dar o veredito, né, queria falar um pouquinho então sobre a capa, aqui a história, né, de Theresa Neumann, uma beata, né, que ela sofreu um acidente, ainda jovem, tentando salvar uma criança de um incêndio. Ela ficou paralítica, com sérias dores, teve que ficar de cama, né. Tem uma história curiosa que até o Hitler tinha medo dela, porque ela começou a ter esses ferimentos, sangramentos, sei lá que não quis dar para isso, né. E ninguém sabia explicar, né, se isso acontecia ou não. Algumas pessoas falam que não, que ela se auto-infligia essas coisas. Outras pessoas falam que não, vinha do nada, né, que era um sinal da fé dela. Então eu achei bem assim, bem forte. Se você quiser, pesquise sobre a história da Theresa Neumann. E uma coisa que eu achei interessante na história dela é que durante mais de 30 anos, acho que 36 anos, ela só se alimentou de hóstia, né? Uma coisa assim, bem intensa em termos, né, de fé, religião. Então eu achei muito legal os caras usarem, né, isso como tema pro álbum, né, The 10 Tears, né, relacionando aí com essa situação, né, que aconteceu. Vocês estão vendo aí também na versão do CD, que eu estou mostrando aqui, que tem a assinatura dos membros da banda, né? Então a versão aqui autografada, né, do CD. Vamos então para a avaliação, para a nota, né, do álbum. Então, em termos de arte, gostei muito pelo que está por trás aí, né, essa foto. Acho que legal não precisa nem ter sido realmente uma foto colorida. Existem fotos coloridas, mas pô, a foto do jeito que tá ficou bem intensa. É uma capa muito marcante, né? E souberam escolher muito bem, né, a imagem, e casou com o título. Então, olha, excelente. Só achei que o CD podia ter as letras, as músicas, então ficou faltando só isso, né, para enriquecer mais. Mas gostei bastante da arte. A versão em vídeo deve ser fantástica, né? Os músicos ali acima da média, mas umas rateadas, umas, né, derrapadinhas aqui, mas ok, né? Parece um pouquinho mais baixa essa nota, mas vou dar um pouquinho a mais para eles aí. A produção era o que tinha para a época, podia até ser o inverso, né? Os músicos uma notinha abaixo e a produção uma notinha acima, mas vamos ficar com 6. E as composições também acima da média, então ainda eles estavam começando, né? Algumas coisas assim meio repetitivas, alguns deslizes aqui, mas pelo menos 2 faixas excelentes, aí 2 grandes destaques, né, para esse álbum. Com isso, a banda chegou ali no limitão, né, da nota ali para cima, né, da média, né, ficando num setão ali. Ou seja, vale a pena você conhecer, se você curte, é peça obrigatória para quem quem curte esse estilo, né, desse death arrastadão, obrigatório o Pentacross. E para quem é mais curioso, acho que vale a pena, né, você conhecer um pouco da história aí dessa banda brasileira, tá bom? Deixa aí o seu comentário se você concorda comigo ou discorda, né, se eu fui justo, injusto, muito exigente, né, com a nota. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até a próxima.